é necessário que nós compreendamos que no início do ano nós líamos este evangelho. Precisamente em fevereiro, era o final de semana, dia 6 de fevereiro, nós líamos também esse evangelho, mas não a versão joanina, mas a versão lucana. E o evangelho de São Lucas nos apresentava os discípulos que tinham feito uma pesca e não tinha ido bem na pescaria. Eles não tiveram sucesso. E naquele dia nós meditávamos sobre a pesca, sobre o significado dos peixes, o que é a pesca, né? Então, no dia de hoje, diante do mesmo evangelho, porém com uma versão de João, e depois da ressurreição, eu quis olhar, Padre André, quis olhar para esse evangelho com uma outra ótica. Em vez de nós repetirmos aquela homilia, né, que é necessário, às vezes, nós sempre relembrarmos do que Jesus nos falou, mas aqui eu quis fazer uma outra homilia, né? E a homilia que eu quis fazer é sobre a pergunta que Jesus faz a Pedro. Então percebam que Jesus está na margem do lago de Genezaré, mas ele está em pé. Quando nós líamos São Lucas, também Jesus apareceu. Jesus apareceu naquela margem do lago, porque foi ali que ele chamou Simão, o Pedro, André, seu irmão, Tiago e João. Esses dois pares de irmãos, ele chamou ali no Mar da Galileia. E depois que ele chama esses homens, no Evangelho de Lucas, Jesus, ele diz: moços, vocês pescaram? Eles vão dizer que não. Então Jesus fala: trazei a barca. A barca de Simão Pedro é trazida até Jesus, e Jesus entra na barca e senta na barca. E aqui no dia de hoje, Jesus não entra na barca e nem senta na barca. Jesus simplesmente aparece de pé. Ora, no início do ano, Jesus sentou. Hoje, Jesus fica em pé. O sinal do ressuscitado. Jesus está ressuscitado. E ali, diante daquele momento, ele chama Pedro para uma conversa particular, a sós. E diante dessa conversa particular, a sós, ele dirige a seguinte questão. E aí eu gostaria que nós fizéssemos essa questão para nós, né? E ficássemos não somente essa noite, mas a semana toda com essa questão. Jesus fala: Simão, tu me amas? Vê que é uma pergunta que não é simples para se responder. Ela é uma pergunta, se nós formos sinceros conosco mesmo, ela é uma pergunta que faz uma radiografia do nosso ser. Onde ele pergunta: você me ama? E se nós formos sinceros, como eu dizia, conosco mesmo, eu acho que a nossa resposta não vai ser tão positiva. Basta nós olharmos para a nossa vida de oração. Quantas vezes nós nos encontramos na oração? Sim. Mas, humanamente falando, nós apresentamos para Deus simplesmente um coração que borboleta, que fica borboletando de lá para cá. Um coração que não está centrado em Deus. Infelizmente, nós somos assim. Então, quando ele diz: Simão, filho de João, tu me amas?
note, né, que aqui Jesus já está no capítulo 21. Está no último capítulo. Jesus já está ressuscitado. Jesus já venceu a morte, o duelo. Aquilo que os apóstolos viveram na primeira leitura, ou estão vivendo, aquela perseguição do Sinédrio, que nós estamos acompanhando desde o dia da Páscoa, da oitava da Páscoa, e nós vamos acompanhar até Pentecostes. Nós vemos que eles anunciam o ressuscitado, sim, mas mesmo após o anúncio, que eles falam a verdade, eles são chicoteados. E não foi chicoteado uma vez, não foi chicoteado 10 vezes, não foram chicoteados 30 vezes, não foram chicoteados 50 vezes, foi 70 vezes que eles foram chicoteados. E quando uma pessoa leva uma chicoteada, ali levanta um vergão, aquilo que nós dizemos. O vergão levanta, o sangue fica coagulado naquele lugar, e se eu fico insistindo em cima daquele local, a pele, ela não aguenta, ela estoura, e o machucado fica maior. Mas o que fez com que esses discípulos, depois de toda a perseguição, depois de toda a calúnia, ainda eles conseguirem ser chicoteados e mesmo assim continuar anunciando? O que tinha nesses discípulos, o que tinha nesses homens que faziam com que eles fossem diferentes? O que não tem em nós que não faz nós sermos iguais a eles? Bem, se nós olharmos então no início do Evangelho de João, lá no capítulo 4, Jesus está passando pela Samaria. E ali na Samaria, ele encontra uma samaritana, né? Quem está na Samaria é samaritana, né? Ele encontra uma samaritana. E ele fala: dê-me de beber. E a samaritana dá a água para ele. Depois Jesus, ele está no meio do Evangelho, no Evangelho de João, capítulo 19, talvez já está tão fresquinho na nossa cabeça que nós líamos na sexta-feira santa. E ali, depois que Jesus já foi suspenso no madeiro, Jesus olha para os seus e diz: tenho sede. E o que os seus oferecem? Uma esponja embebida de vinagre. Hoje ele já está ressuscitado. E novamente, pela terceira vez, ele questiona um ser humano. E ele diz: Simão, tu me amas? E qual é a resposta de Pedro? Sim, Senhor, te amo. Mas era uma resposta muito superficial. Sabe o que é superficial? Porque quando Jesus ele estava na sua última ceia, na Intiana Domini, lá no capítulo 13 de João, nós vemos que no finalzinho do capítulo, Pedro, ele faz algumas juras para o próprio Jesus, e ele diz: Senhor, mesmo que todos, ou melhor, mesmo se todos te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Aí, Jesus, com aquele olhar que só Ele tem, divino, Ele olha para Pedro e fala: Você não? Você não vai me trair? Eu te falo que o galo não vai cantar e tu já está me negando.
O galo vai cantar e você já me negou 3 vezes. Está assim no Evangelho, né? Literalmente. O galo não cantarás e 3 vezes já haverás me negado. Essa é a versão. Então percebam que Pedro, ele vacila várias vezes na fé. E aí vem algo interessante, diz assim: Simão, pela 3ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste. Aqui está bem traduzido, mas não apresenta a ideia da palavra grega. Tristeza é lepio. Lepio significa, sim, triste. Mas a palavra tristeza é simplesmente você ter um sentimento por um acontecido. Mas o que Pedro teve ali não foi um sentimento pelo acontecido. Porque Jesus já fizera 3 vezes a pergunta. Não foi pela primeira vez que ele ficou triste. Foi pela 3ª vez. Então a palavra lepio significa, talvez assim nós não conseguimos traduzir, né? Mas a ideia que o grego nos traz nessa palavra lepio é balançar, mexer a alma, balançar o espírito. Talvez num ditado popular, churlo, né, nós temos algo parecido, né? Calafrio. O que é um calafrio? Calafrio é quando nós impactamos com algo e os nossos músculos, eles entram em movimento assim de maneira unânime, todos ao mesmo tempo. Então, quando os membros estão movimentando, nós sentimos o calor, o frio, o arrepio, nós chamamos de calafrio. Foi isso que Pedro teve. Então, nosso português vulgar, Pedro então, na 3ª vez, ele teve um calafrio. E diante desse calafrio, ele diz assim: Senhor, tu sabes tudo. O Senhor sabe que eu quero ser santo. O Senhor sabe que eu quero viver uma espiritualidade. Mas o Senhor sabe também que eu sou fraco. O Senhor sabe que eu sou dependente, né, de coisas mundanas. O Senhor sabe que eu não tenho um coração fixo em vós. Então, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Aí, esse amor que ele falou foi um amor verdadeiro. Tem um historiador, teólogo, também escritor, eu acho que vocês conhecem, né? Chama C.S. Lewis. Ele tem um livro que é chamado Os 4 Amores. E Lewis, ele vai dizer que existe um amor necessário. O que é um amor necessário? É aquele amor de criança. A criança, quando ela está vulnerável, ela recorre a um adulto. Geralmente esse adulto é o pai e a mãe, né? Mas pode ser um adulto ou outro. Então não é que a criança tem medo, não é que a criança precisa de um colo, não. Ela necessita de apoio. É nesse momento, então, Pedro, quando falou o amor, ele demonstrou um amor necessário. Lewis foi muito feliz nessa colocação. Então, notem que, nesse tempo pascal, nós não estamos sós. É aquela frase de Santo Agostinho, é uma frase de Santo Agostinho, mas ela cai muito bem aqui. Ele diz assim: Senhor, concede-me o que pedes, e pede o que quiseres. Então, se o Senhor pede para você, no dia de hoje, amor, se você abre o seu interior, o seu coração, Ele te concede.
amor. Se Ele te pede para ser fiel diante da cruz, Ele te concede a fidelidade para estar com a cruz. Se Ele pede fidelidade, Ele concede a felicidade. Assim, só basta você e eu querer. Que nós possamos, como João no Apocalipse, toda a honra, toda a glória, somente a vós, ao Cordeiro imolado. Então, saibamos, não estamos sós, Ele está no meio de nós.